Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, vou me apresentar. Sou Walter Suemitos, eu sou professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica, eu sou lotado na Escola Politécnica, mas também sou professor da COP, do Programa de Engenharia Elétrica, e também do novo núcleo, o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Como eu vim aqui apresentar minhas propostas, em primeiro lugar, qual a minha motivação para me candidatar? A minha motivação para candidatar é porque a mesma quando eu me candidatei pela primeira vez em 2006, que eu via que tinha muita coisa errada no CT, muita reclamação, e eu não queria ficar só aquele cara que fica reclamando, achava que podia contribuir com alguma coisa. Eu também, na época, não tinha experiência, mas eu circulava bastante aqui pelo CT, por ser professor da Poli, da COP, Eu conhecia vários problemas, tanto de ensino, nessa questão da tecnologia, de pesquisa, conhecia vários laboratórios. Então, eu tinha esse conhecimento porque, apesar de ela estar baseado no Bloco H, eu não ficava só lá no Bloco H. Então, quando eu fui eleito para dar essa contribuição, a primeira coisa que eu fiz foi ver a situação e, sim, talvez eu tivesse sentido naquela época, ao menos você sabe que o professor Fernando falou, que nunca tinha sido feito nada, o que não é verdade, porque os outros decanos, apesar de todas as dificuldades, sempre tentavam fazer aquilo que era mais emergencial. Então, hoje a minha motivação é a mesma, mas agora ainda tenho essa experiência acumulada dos 8 anos, em que várias ações foram feitas. Se aquelas ações não fossem feitas, imagina como estaria hoje o CT. Tá certo? Então, eu acredito que eu posso contribuir ainda muito, e ainda com essa experiência e com as pessoas hoje que eu conheço muito mais, com a colaboração não só dos servidores técnicos administrativos, porque eu acho que assim, o decano tem um papel importante de liderança, tem que ter propostas, mas ele sozinho não faz nada. Precisa ter uma equipe, precisa ter a colaboração dos diretores de unidades, todos os coordenadores, diretores adjuntos de ensino, de pesquisa. Então, eu vejo o decano como um catalisador, como uma liderança que vai tentar resolver os problemas aqui do CT. Então, eu dividi assim, o meu programa em alguns pontos. A questão da segurança, a questão do meio ambiente, a questão da infraestrutura, e dentro da infraestrutura a questão da manutenção, a questão de pessoal, as políticas de ensino, pesquisa e extensão, e a questão assim, da atuação do decano nos órgãos colegiados, porque o decano ele precisa ter uma postura, porque ele é o representante do centro nos conselhos, Conselho Universitário, Conselho Superior de Coordenação Executiva, no Conselho do Parque Tecnológico, Fórum de Ciência e Cultura, e o decano é o presidente do Conselho da Incubadora de Empresas, porque a Incubadora de Empresas é da COP, está dentro aqui do CT. Tá certo? E eu, como já participei de todos esses conselhos, tenho essa experiência para levar as posições do CT. Em relação à segurança, que é uma questão que hoje é muito viva aqui dentro, todo dia tem sequestro, assalto, e não é uma questão só do CT, é uma questão que tem que se trabalhar a segurança interna do CT e a segurança do campus, junto à reitoria, à prefeitura da cidade universitária. E as minhas propostas são ações que são ações em 3 níveis. Uma são as ações emergenciais, porque hoje nós temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar parados. Outras são as ações de prevenção, que são ações de vigilância monitorada, que é para evitar que os bandidos cheguem aqui e façam as suas ações com a maior facilidade, como acontece hoje. E a outra são as ações perenes. Então, nas ações emergenciais, eu acho que tem que colocar os vigilantes circulando fora. Eu acho que isso, como é uma questão emergencial por toda a situação de violência que a gente tem vivenciado, a gente pode colocar no contrato com a empresa de vigilância.
É claro que eles não vão tomar ações, né? A ideia é mais que eles, né, fiquem vigiando e que dê um alarme rápido, né? Porque não tem como um vigilante, nem a função deles, né, enfrentar os bandidos, porque os bandidos vêm armados com fuzis, né, eles têm aquele 38, né, e a ideia é alertar rapidamente, né, a DISEG, a polícia, né, para que não aconteça o que aconteceu com aquele casal do CCS, que ficou 9 horas e ninguém sabia o que tinha acontecido, onde eles estavam. Professor. Né? Então, essa questão da ação emergencial, né? A ação de prevenção seria a questão de colocar uma cancela automática na entrada, com vigilância, com câmeras de monitoramento. E essa questão do estacionamento, né, existe uma licitação em andamento, né? Então, o decano, quando eu for eleito, eu não vou poder cancelar a licitação. A licitação está em andamento, né, e a empresa, se tiver uma empresa, né, que ganhe, né, a licitação. Quer dizer, eu tenho conhecimento de como é feita uma licitação. A licitação é feita na reitoria, né? As empresas apresentam suas propostas na PR6 e tem uma comissão de licitação que julga, né, qual empresa é que vai ser a vencedora dentro de um termo de referência. Tá certo? Então, podem aparecer várias empresas, né, dentro daquele termo de referência. Pode aparecer empresas ruins ou pode não aparecer nenhuma, né? Então, a gente não pode garantir que vai vir uma boa empresa aqui, né, cuidar do estacionamento. Quem vai decidir isso vai ser a comissão lá da PR6. É claro que o decano pode, né, sugerir algumas questões, mas, né, fica fora da alçada se vier uma empresa que diz que vai cumprir aqueles termos de referência, né, e chegar e não cumprir. O que a decania tem que fazer é a fiscalização, e se a empresa não cumprir o que está no contrato, né, colocar para fora a empresa. Né, isso é possível. Né? Então, a questão de segurança, as ações perenes, a gente precisa ter uma comissão que discuta a segurança, né, até com a participação de profissionais de segurança, porque eu não entendo de segurança. Né? Eu tenho algumas ideias, posso, né, mas não tem nada baseado cientificamente. Tá certo? Então, é preciso ter pessoas especialistas aí, né, que tem até o Ramos aqui, que é especialista em segurança, mas acho que precisa de mais gente aí, né, com sugestões, e até essa ação junto, né, à reitoria, a Polícia Militar, a Polícia Civil, para melhorar essa questão da segurança no campus. Né, e também isso afeta, né, diretamente a nossa segurança aqui no CT. Então, 2 níveis, segurança aqui no CT e segurança fora também. Em relação à questão da infraestrutura, né, como foi falado, tem muita coisa ainda a ser feita. Né? Apesar de tudo que já foi feito, né, ainda tem muita coisa que tem a ser feita. Quer dizer, se eu fosse, né, um professor inexperiente que só ficasse lá no bloco H e não circulasse nada, talvez, e nunca tivesse sido decano, né, talvez quando eu, né, chegasse na decania e visse tudo, falar, não tem nada aqui, nada foi feito. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, né, como foi na primeira vez, é ver quais são os projetos, os planos em andamento, e dar continuidade, porque aqui a gente não é, né, um município aí do interior, que tem um prefeito que tem uma oposição, e é oposição ao outro, e quando entra, desfaz tudo que o outro fez. Isso não, a gente tem que ter uma continuidade. Né? Se a gente não tiver uma continuidade, a gente nunca vai ter, né, um CT que a gente quer. Tá certo? Essa questão de planejar tanto as ações de infraestrutura quanto de manutenção, né, isso tem que ser feito em conjunto com os diretores realmente. Né? Quando eu fui decano, a gente fez um planejamento estratégico do CT, né, junto com os diretores. Os diretores de todas as unidades participaram. Né? E até alguns diretores que estão aqui. Né? Outros já saíram, né, das direções, mas ainda tem uns aqui. Né? E isso é importante, eu acho. Né? Então, na questão da manutenção, por exemplo, acho que tem que ter um plano de manutenção corretiva e um plano de manutenção preventiva também. Né? Que, em relação a esse plano de manutenção, né, eu estou convidando o Carlos Almeida, que é um técnico administrativo, ele está aposentado, mas ele, né, está de acordo em voltar.
né? E ele tem experiência nessa parte de manutenção, e ele até tem vários trabalhos no curso de manutenção, né, de um curso lato sensu de manutenção, que ele é professor, né, dos alunos fizeram vários trabalhos dentro dessas ações de manutenção, né, que são necessárias aqui, então já tenho isso pronto. Em relação à parte de ensino, pesquisa e extensão, eu acho que tem que ter uma integração, né, entre as unidades e essa discussão, né, não ficar só em cada unidade, né. A graduação são só 2 unidades que têm curso de graduação, que são a Escola Politécnica e a Escola de Química, né, é uma intenção, mas também eu acho que a gente teria que ter assim, debates com o CCMN, né, o Instituto de Matemática, o Instituto de Física, o Instituto de Química, que também, né, ministram disciplinas para os alunos da engenharia. Então, acho que a minha ideia é criar um fórum, né, de discussão das questões de graduação, de ensino de graduação, ter um coordenador de pesquisa e pós-graduação que também discuta as grandes questões, né, da pesquisa no país, né, que a gente está precisando hoje em dia, né, essa questão de discussão. Eu acho que a gente está num momento em que a universidade está sendo atacada, né, a universidade pública está sendo atacada por esse governo, né. Então, acho que nós estamos num momento de resistência, né. Nós aqui temos que ter essa resistência aqui, né. Acho que nós que somos, eu acredito que a grande maioria, né, aqui da universidade, né, é a favor do ensino público e gratuito, né. Acho que nós representamos a resistência. E acho que o decano tem que ter essa visão também, né, essa visão mais geral, né, dos problemas do país, né, da cidade, do estado do país, e tem que também apresentar propostas em relação a isso, né. Isso tudo em conjunto, né. Como eu falei, eu sei trabalhar individualmente, mas também gosto muito de trabalhar em equipe, né, e todos que trabalharam comigo, né, podem testemunhar isso, né. E eu acredito que o trabalho em equipe é que vai resolver os nossos problemas, né. Em relação à extensão, é um assunto que tem pegado bastante aqui no Centro de Tecnologia, né. A minha visão da extensão é que ela tem que ser flexível, né. Eu acho que essa ideia, né, da Pró-Reitoria atualmente de extensão, de ter só uma forma de fazer extensão, eu acho muito estreita, né. Como eu defendi lá quando foi feita essa norma sobre a progressão, né, eu acho que as unidades têm que ser respeitadas, né, em relação às suas características próprias, né, porque eu acho, por exemplo, o serviço social, pela própria natureza do trabalho, né, do serviço social, tem esse contato com a população, tem essa facilidade de ter projetos de extensão, né. Aqui na engenharia é muito mais difícil, né, e mesmo assim, dentro da engenharia, existem cursos diferentes, áreas diferentes, né. Por exemplo, na engenharia civil, né, até tem um professor que foi fazer um curso lá para os assentados lá na Lapa, numa ocupação na Lapa, para ensiná-los a fazer a manutenção do prédio, né, para que eles pudessem, né, manter o mínimo para não cair, como aconteceu lá em São Paulo, né. Então, isso aí é da área de construção civil, né, está próximo, né, mas eu não vejo assim como a área de nuclear, né, a área de metalurgia materiais, que eu fui ontem lá, né, tem certas áreas que não são bem técnicas, que não estão assim, não tem essa ligação direta, né, que possa fazer esse tipo de trabalho. Então, eu acho que essas normas aí, também só registrar como extensão aquilo que foi aprovado por uma comissão, eu acho que é uma questão muito burocrática, né. Então, eu acho que, realmente, a extensão tem que poder, né, atender a todas as unidades com suas características diferentes. E por isso que eu acho que tem que se dar autonomia para as universidades e centros decidirem, né, o que é extensão para suas unidades e centros. Tá? Bom, basicamente, em relação à questão do pessoal, a minha posição, né, quem trabalhou comigo sabe que eu sempre incentivei, né, essa formação, né, das pessoas, e sempre respeitei, né, tive o maior respeito, né, seja estudante, seja servidor, técnico administrativo, seja professor, né. Então, sim, nunca fiz distinção quanto a isso, sempre tratei todos com, né, a maior educação. E a minha proposta é, realmente, né, criar programas de formação dos técnicos administrativos,
E quando a gente fazia curso, por exemplo, lá na decania, era aberto para os servidores de todas as unidades, né? Então, a gente fez um curso de formação, até em parceria, né, com o professor Fábio Zambellan e com a PR4, né? Então, essa política de pessoal eu quero manter, né, de incentivar e motivar os técnicos administrativos. Não, em resumo, né, seria isso, ainda teria outros pontos, mas como o tempo acabou, né, acho que isso pode ser colocado durante o debate. Obrigado. A primeira pergunta foi quais foram os pontos positivos, né, das minhas gestões. Eu acho que, sim, o ponto mais positivo, né, foi essa questão de motivar, né, a equipe da decania e poder renovar, né, a equipe. Como eu falei, né, se não tiver um bom quadro, né, de servidores técnicos administrativos na decania, né, nada é possível fazer, né? O decano não pode fazer tudo sozinho. Uma das minhas grandes batalhas em relação à reitoria é que, na época, a reitoria tinha uma política de alocar todos os engenheiros que eram contratados, que passavam em concursos, na prefeitura, né, da cidade universitária. E, como as demandas lá eram muitas, eles não tinham, né, muita noção de quais as prioridades, e eu sempre batalhei que esses engenheiros, alguns viessem aqui para o centro, né, para o planejamento, né, porque eles, aqui, né, a gente tem capacidade de fazer intervenções, desde que tenha engenheiro, tenha, né, técnicos aqui, né, a gente não tem mais aqueles servidores, né, que fazem manutenção, né, não é mais possível contratar, não tem mais no quadro, né, tá? Mas tem que ter uma fiscalização das empresas que vêm fazer as intervenções, né? Então, eu acho que isso foi bastante importante. É claro, assim, que houve uma série de obras, né? Quem estava aqui há 16 anos atrás, né, lembra que tinha um escoramento lá entre o bloco B, G e H, né? Tá? E que era uma obra que não conseguia sair e tal, e era uma coisa bastante importante ali, né? Várias obras são visíveis, né? Mas tem até aquela questão, né? O próprio subsolo, né? Estava todo entupido realmente né, a saída de água, por isso não dava muito, né? Nós fizemos, então, na época toda essa parte retirada, né, de entulho, de canalização das águas pluviais. Aquele lá, quem lembra também no Bloco H, que tinha um pasteleiro ali, que ficava ali no hall ali do Bloco H, e na nossa intervenção nós revitalizamos aquela área toda, né? Agora é uma área de convivência, a gente passa a ver gente sentada ali, às vezes tocando música, né? Então, várias obras, né? Essa questão, por exemplo, dos projetos junto com a Light, né, de troca de lâmpada para eficiência energética, né, troca de aparelhos de ar-condicionado antigos. E são alguns pontos aí, né, só tem pouco tempo aí, então, né, são os que eu acho mais importantes. Outra questão da integração, né, na minha gestão, eu tinha uma coordenação de integração acadêmica de graduação, de ensino de graduação, um de pós-graduação em pesquisa e um de extensão, né, que são as coordenações existentes, né, na decania, né, então, no centro. Então, a minha intenção é voltar a ter, né, esses coordenadores, né, e justamente também como eu tenho um bom contato com todos os diretores, acredito que também, né, vai ser possível fazer essa integração, porque depende muito, né, não só do decano, da vontade dos coordenadores, mas dos coordenadores de graduação, né. Tenho um bom contato com a professora Juliana, que é coordenadora de graduação da Poli, a professora André, da Escola de Química, e todos os coordenadores, né, de pós-graduação em pesquisa das unidades. Bom, é pouco tempo aqui, então tem que correr aqui, então. Então, essa questão da integração, né, e o último... a questão do bloco E. Aquela obra foi feita sem autorização, né, por isso depois foi embargada. O que tinha era a autorização de fazer uma pequena obra de reforma, né, mas a obra de reforma que existia não incluía toda aquela movimentação, né, e assim que foi detectado, a obra foi embargada, né?
Então, até isso aí, não existia responsável, tinha série de irregularidades. Tá certo? Então, é isso. Essa questão aqui da segurança, né, dessa questão aí de ter perseguição, não, eu já disse, né, não sou especialista em segurança, mas uma das questões, né, é que existem várias possibilidades. Uma possibilidade é o roubo de carro, que já aconteceu, né, sem refém. Né? Isso é uma possibilidade. É claro que quando tem refém, a ideia é ter mais prevenção realmente, né, porque qualquer ação aqui dentro pode realmente causar a morte. Mas isso aí é a polícia que tem que resolver essa questão, não é o decano do centro que vai resolver isso. Né? Eu acho que alertar as autoridades rapidamente, eu acho que é a possibilidade de tomar medidas. Eu acho que se existe inteligência, né, na polícia, eles vão saber qual a melhor ação a ser feita. Né? Agora, o que não pode é uma pessoa um casal ficar desaparecido 9 horas e ninguém saber o que aconteceu, o filho lá esperando na escola. Né? Então, isso é a minha posição. Em relação à questão da biblioteca, eu acho essencial, né, modernizar, revitalizar a biblioteca. Eu acho que, atualmente, as bibliotecas têm que ter mais eletrônica, mais... né, hoje em dia, eu sei que o livro é muito importante ainda, né, mas existe, hoje em dia, livros eletrônicos, muito material, né, na internet. Essa consulta da internet é fundamental, então, eu acho que tem que melhorar essa questão, né, da internet, do Wi-Fi lá na biblioteca. Né, a minha proposta é revitalizar, né, a biblioteca central. Né, e eu também sempre dei apoio também à biblioteca de obras raras. Né, acho que é importante também, é um acervo muito importante. Né, tem revistas que não tem na Biblioteca da França, né, não sei se são várias, mas eu sei que tem uma, né, que a França vem consultar aqui porque é a única original que existe, né, aqui no CT. E em relação à última pergunta, né, eu acho que é muito genérico. Né? Então, sim, é claro que, como eu falei, aqui ainda existem muitos problemas, né, de estrutura, né, de infraestrutura, as estruturas que estão se corroendo, né, eu sei disso. O teto, né, lá do I-2000, né, às vezes cai em pedaços. Assim, o que a gente pôde fazer na época era colocar redes de proteção para não cair na cabeça de alguém, mas precisa ter intervenção lá, né, de melhoria lá no telhado do I-2000. No subsolo também tem várias intervenções que precisam ser feitas. Então, como eu falei, né, isso não é algo que a gente vai acabar, né, em 4 anos, mas a gente tem que ter um planejamento. Assim, pela minha experiência, eu vejo, né, que tem que ter o próprio pessoal, né, da decania, né, tem que ter esse domínio. O pessoal da decania fica, o decano muda a cada 4 anos. Então, isso tem que ser tocado independentemente de qual decano vai, porque se o decano chegar lá e começa do zero, né, e começa a querer fazer tudo de novo, realmente não vai sair nada. Né? E a minha proposta é, claro, né, aproveitar o que né, tem de bom, né, mas tem várias propostas que a gente tem que discutir também. Né? Tá certo? Por exemplo, o que fazer lá com a área lá que ia ser a biblioteca, lá no pilotis do Bloco A. Né? Tá certo? Aquilo, eu acho que não vai dar mais para fazer a biblioteca, pelas informações da reitoria. Né? A gente tem que... Né, eu tenho umas propostas, tipo, usar para fazer sala de estudos para os alunos, né? Mas eu acho que não é uma proposta que tem que vir, né, de cima para baixo. Acho que tem que ser discutida, né, com os professores, os técnicos administrativos, os estudantes. Né? Então, ainda tem muita coisa a ser feita. Né? Não quer dizer que tudo foi feito. Né? Eu acho impossível, né, fazer tudo, porque tem muitas intervenções, porque isso é histórico, esse prédio, né, lá desde 1940, 50, né? Então precisa ter intervenção. Eu acho que também outra coisa é a reitoria entender isso também, que existem prédios que são mais novos, que precisam de menos intervenções, né? Eu acho que a reitoria hoje em dia entende isso, e tem outros prédios que são mais antigos, né? Então precisam de mais recursos. Né? Não dá para dividir os recursos igualmente pelos centros. A Praia Vermelha tem uma infraestrutura
né, muito mais, que exige muito menos recursos do que toda essa infraestrutura do CT. Além do mais, hoje nós temos CT2, né, que também surgiu, né, durante os meus mandatos. Né, foi construído. Professor, tempo esgotado. Obrigada. Professor, a partir de agora, o senhor tem 5 minutos. Não, são duas perguntas em uma, né? Essa questão da eletricidade, né? Primeiro, eu não sou engenheiro elétrico, eu sou engenheiro eletricista, né? Que elétrico é um aparelho, né? O ferro é elétrico, a torradeira é elétrica, né? Eu sou eletricista. A questão é a seguinte, né? A situação da parte elétrica estava muito ruim, a gente fez muitas intervenções, né? Eu acho que assim, a memória falha, até a minha memória falha também às vezes, né? Mas houve, e o grande problema também é essa questão das subestações serem no subsolo, né? E numa área em que, né, próxima ali do canal, que inunda, né, um subsolo que inunda. Então, muitos dos problemas, né, advindos da questão da subestação era essa questão dos alagamentos, né? E houve, quem tem memória, né, houve uma grande chuva aí no verão, né, que desativou outras subestações. Nós ficamos sem energia durante 2 dias, né, e depois ainda teve um azar que um cabo deu problema para o imã, né, e aí a gente teve que tocar o cabo, o imã ficou, acho que, uma semana, quase 10 dias sem energia, né. Agora, a questão é o seguinte, a gente fez muitas intervenções, né. Havia um projeto da reitoria, né, que a reitoria, nessa época que houve, né, essa inundação, conseguiu 10 milhões de reais, né, para reformar as subestações, né, só que o projeto era levantar, né, colocar subestações no alto, né, e esse projeto aí acabou não saindo. Então, assim, algumas intervenções, nós fizemos aquilo que era emergencial, né, e existiam vários projetos, né, a própria expansão da demanda, né, já era uma questão discutida naquela época, né? E também, né, eu acho o seguinte, não é o fato de eu ser engenheiro eletricista, eu conheço os problemas, eu, né, atuei sempre junto, né, à empresa que vinha aqui fazer, né, eu entendia quais eram os problemas, o que tinha que fazer, mas não tem como eu pegar a mão na massa, né, porque eu sou professor, faço ensino, pesquisa, extensão, né, então não é bem assim, né? Eu sei quais são os problemas, sei onde atacar, né? Muitos problemas com essa subestação da H2, por exemplo, né? Era uma coisa que não dava mesmo para operar, né? E eu sei que tem outras subestações que estão precisando também, então, por isso, eu sei que tem que dar prioridade para essas, né? Recursos, muita coisa foi feita, por exemplo, que exigiam recursos muito altos e que estavam precisando ser feitos, né? Essa passarela, por exemplo, do A até o H, né, a impermeabilização estava totalmente comprometida, né, chovia no corredor o tempo todo, né, então era preciso fazer, foi uma obra cara, né, foi uma obra cara. Teve essa questão, por exemplo, dos elevadores, né, do bloco A, né, foi a decania que pagou a reforma dos elevadores ali. E, assim, essa questão também, eu tenho essa mesma visão aqui, né? A gente tem que cooperar, né? O CCMN é que usa a maior parte, mas também tem outro lado, né? A gente não tem elevador para os cadeirantes, por exemplo. Então, o cadeirante que está no bloco A tem que ir ou no bloco A ou no bloco H, e se não tiver elevador, né? Isso é um problema, quer dizer, ia servir pouco para... Né? Serve só a poli, a decania, serve pouco para o CT, mas é mais para o CCMN, mas é uma obra importante. Esse também foi bastante caro, né? Então, várias intervenções, né, que eram caras, né? A própria questão do subsolo, né? Mas quem acha que vai resolver tudo, né, de uma hora para outra, é porque não conhece os problemas do CT, né? Então, eu conheço isso. Não, é uma grande vantagem para mim, né? Tá certo? Professor, ainda tem uns minutos, se o senhor quiser concluir. Não, é porque tem uma outra pergunta, né? Qual o sentido de requalificação do uso das mídias sociais? Quer dizer, a questão da comunicação, né? Eu acho que, assim, muito, né, foi melhorada essa questão de comunicação, de redes sociais, né, de WhatsApp, Instagram, Facebook, né? E cada hora, Twitter voltou, né? Então,
Naquela época não tinha tanto isso, assim, a comunicação muito era por e-mail, eu acho que assim, era difícil atingir diretamente os professores, os técnicos, os estudantes, né? Então, a minha ideia é aproveitar mais agora as mídias sociais para ter uma comunicação mais direta, né? Que eu acho que o decano tem esse problema, né, de assim, depender muito, né, das unidades para se comunicar Professor, diretamente. tempo esgotado. Tá? A comunicação do decano é mais com os diretores, realmente. Considerações finais, por favor. Professor Walter, 5 minutos a partir de agora. Bom, eu queria ressaltar, né? Primeiro falar uma coisa, né, que, como eu tinha falado, a memória traz, né? Naquela pergunta lá, quais foram os grandes feitos, eu acho assim, que até esqueci do maior, um dos maiores também, né, que foi o CT2, né, que é essa visão aí de que o ensino é pesquisa, né, tinha que ficar próximos aqui ao CT. Na época, os laboratórios não tinham mais para onde ir, né, inclusive a Coptec também tinha problema de área aqui dentro, né, e alguns laboratórios começaram a ir lá para o Parque Tecnológico, né. Então, uma das possibilidades que a gente viu foi lá onde hoje é o CT2, né? Então, claro que o mérito de construir os prédios todos, né, é dos professores que conseguiram recursos, né, da própria Coptec, mas assim, acho que foi fundamental a minha participação de ter conseguido aquele terreno, né, no Consune. Quando foi pedir autorização, houve muita crítica de se dar mais terreno para o CT, que o CT já tinha muita área, né, e né, graças à minha batalha lá, né, nós conseguimos, e hoje, né, o CT2 ficou tão bom que até a diretoria da COP decidiu ir para lá, né. No início não estava planejado isso, ali era só a Coptec. Bom, então isso é só um adendo, né, tá? As minhas considerações finais, né, é que eu reafirmo aqui, né, que a minha experiência, né, nos 8 anos, né, eu venho aqui para colocar, né, para continuar esse trabalho que vem desde a época do professor Russo, né? Todo decano que vem aqui tenta fazer alguma coisa, né, e né, alguns melhor, de forma mais, né, efetiva, outros não, né? Mas eu acho que assim, para quem tem memória, né, se pensar e colocar, tem muita gente que não estava aqui na época, né, se pensar no CT que era quando eu assumi, né, e no CT que ficou depois que eu saí, vai ver que teve muita evolução, né, e bastante mesmo, né, tanto em relação à aparência, em relação a vários problemas que foram resolvidos, mas, como eu falei, os nossos problemas são imensos, né, e pode ser que nem 4 anos aqui vai resolver, né, vai resolver muitos, mas ainda vão restar problemas a serem resolvidos. O que eu acho que precisa é um planejamento, como eu falei, que independa, né, de quem for decano. É claro que os bons projetos têm que ser aproveitados, né, e a pessoa tem que saber, né, que assumir a decania, o decano, tem que saber ver rapidamente isso, né, não pode ficar anos, né, procurando quais são os projetos, ou não saber que existiam projetos, né, que estavam em andamento, para depois começar do zero. Nada pode ser começado do zero, né? Isso não vai adiantar, né? A gente vai ficar sempre, né, começando, então isso aqui a gente tem que prosseguir. Então tem que ter alguém que tenha essa mente aberta, né? E também, em relação à nossa representação, né, eu acho que tem que ser alguém que tenha diálogo, para a gente ter essa questão de integração. É preciso ter o diálogo, né, tem que ter uma atitude democrática, o respeito, né, o respeito às opiniões diferentes, né, e discutir, debater. E também tem que ser tranquilo, mas, ao mesmo tempo, firme, né, e, sim, infelizmente, nos 2 mandatos, né, eu briguei 2 vezes, né, uma aqui nesse auditório, né, mas foi porque eu fui defender um aluno que estava sendo, na época que estava sendo discutida a questão do Reúne, né, que houve uma batalha campal aqui, e eu vi um aluno sendo agredido por 5 outros alunos, e eu, né, não posso ver isso e não tomar uma atitude, né. E a outra foi no Conselho Universitário, na época da discussão da EBSER, né, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que um grupo de alunos estava agredindo um professor titular lá do CCS, só porque ele estava com a camiseta,
né, defendendo a IBSE. Né? Então, assim, eu sou contra essas intolerâncias e eu também fui lá afastar os estudantes, né? Não cheguei a agredir, afastei os estudantes para tentar defender o professor que estava lá. Né? Então, eu acho que essa questão aqui é muito importante, né? Ser democrático, né? Não aceitar a intolerância, né? Os assédios, hoje em dia, né? Isso já está bem na pauta, né? E acho que isso é uma questão bem, mais ou menos bem resolvida. Algumas vezes as pessoas ficam com medo de denunciar, de não dar em nada, né? Então acho que a gente tem que avançar mais ainda. Né? Professor, tempo esgotado. Essa é a minha proposição. Né? Então, assim, aqueles que concordarem com as minhas propostas, né, e estiverem de acordo, né, que votem em mim. Obrigada, professor. É isso.